Amém, amém, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com sua vida, seja com os seus, seja também com a sua casa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo de número 2, um trecho mais reduzido das Escrituras essa noite, versículos 12 a 17. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17, eu convido você à leitura da palavra de Deus comigo, então iremos orar mais uma vez. A palavra diz assim: Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, molde as nossas vidas. Há uma competição, há uma batalha pelos nossos afetos, há uma batalha pelos nossos corações. Existem diferentes correntes, sobretudo antagônicas, às verdades do reino de Deus, que competem pela nossa atenção, pelo nosso foco e pela nossa prioridade. Portanto, clamamos a Ti que pelo Teu Santo Espírito, através da Sua palavra, sejamos moldados não pelos valores dessa sociedade, mas pelos valores das Sagradas Escrituras. Fale com o Teu povo. Nós estamos aqui querendo Te ouvir e querendo obedecê-lo, aplicar essas verdades naquilo que nós chamamos de existência. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já pensou sobre o que você gostaria de fazer antes de morrer? Eu sei que pode parecer uma pergunta um tanto estranha, mas o que você gostaria de fazer? Conhecer algum lugar? Experimentar algo? De repente você faz aquelas listas, ou quem sabe aquelas obras literárias como 100 coisas para se fazer antes de morrer, sabe esse tipo de coisa? Então, escrever um livro, plantar uma árvore, nadar com golfinhos, pular de paraquedas, enfim, desde algo mais simples até algo um pouco mais complexo. Minha esposa, ela gosta muito de história e gosta de ambientes históricos. Então tem alguns lugares que ela gostaria muito de conhecer. Ela gostaria muito de conhecer Chernobyl. Talvez não é algo que muitos de vocês gostariam de conhecer. Bom, ela gostaria. Ela gostaria muito, e eu imagino que ela não vá, porque se ela quiser fazer, eu pretendo não deixá-la, ou ao menos dissuadi-la de assim fazê-lo. Ela tem fascínio pelo Everest, portanto, adoraria escalá-lo. Eu gostaria que ela lembrasse que ela tem 2 filhos e um marido, talvez isso não seria uma boa ideia. Mas talvez você tenha as suas próprias listas. Salomão tinha a dele. Salomão parece que ele faz uma lista sobre o que ele precisa experimentar, sobre o que ele precisa fazer nessa vida para trazer sentido à existência. Por exemplo, ele busca no conhecimento, nós já vimos. Ele busca nas artes, ele busca na beleza, ele busca na cultura e na erudição, ele busca nas mulheres, nos prazeres, ele busca no dinheiro, ele constrói palácios, ele planta jardins, ele cultiva bosques. Mas como nós vimos até aqui, até a semana passada, nada disso deu a ele senso de plenitude, completude, nada disso, ele diria, faz sentido, tudo é revel, tudo é vaidade. Então ele chega a um momento desse livro, já no capítulo 2, onde ele vai lidar com uma questão que geralmente a gente não gosta de lidar.
Ele vai falar de um assunto indigesto, um assunto complexo, um assunto que não é tão convidativo assim. Ele vai falar sobre a inevitabilidade da morte humana. Ele vai falar sobre esse fato que todos conhecemos, mas nós insistimos em tentar adiar. Nós não falamos sobre ele, nós não refletimos sobre ele, afinal, nós queremos viver. Ninguém quer morrer, embora todos saibamos que um dia passaremos por essa experiência, onde nossos olhos fecharão e nosso corpo se decomporá. Então a verdade é que ele começa, a partir do versículo 12 até o versículo 14, trazendo a primeira das reflexões aqui. Ele diz: passei a refletir na sabedoria, e percebi que o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Então, a primeira realidade que ele nos traz aqui nesse texto, e como aplicação para a nossa vida essa noite, é a obviedade de que a sabedoria é melhor do que a tolice. Mas por que ele precisaria falar sobre isso? Porque ele parece que ao experimentar o todo da vida, ele volta para o seu ponto de partida, o conhecimento, a sabedoria, o homem bem-aventurado. Até que ele vai mencionar aqui de fato a sua investigação inicial, e embora ele já tenha concluído que o conhecimento, que o muito pensar, que a sabedoria é algo que nos dói, é algo que nos fere, é algo que é um tanto indigesto, porque o conhecimento, até certa medida, como nós vimos, ele também gera tristeza. Lembra que a gente falou sobre isso? Talvez você estava aqui. Tem coisas que é melhor não saber. Tem coisa que parece que você era mais feliz antes de você ter tido conhecimento. Há informações que você prefere não ter, porque uma vez que essa informação cai no seu colo, ela também pesa no seu coração. Então, melhor que não soubéssemos. E aí a gente vai meditando, a gente vai estudando, a gente vai refletindo, a gente vai adquirindo conhecimento, e a gente vai se aprofundando no conhecimento, e parece que por vezes a gente vai ficando mais triste. A gente vai vendo a vida de modo mais cru, não é tudo tão colorido, nem sempre é branco e preto, às vezes é cinza. Às vezes a vida perde seus contornos. Parece que essa é a jornada de Salomão. Então parece aqui que por um lado ele vai dizer: mas é bom ser sábio, é bom ter conhecimento. Parece que esse tom depressivo de Salomão acaba, ao menos por enquanto. Ele diz: existe prazer nisso. Por quê? Porque o sábio, ele enxerga a vida. O sábio é como a luz e o tolo é como as trevas. Então, vale a pena ser previdente, vale a pena ser prudente, vale a pena planejar, vale a pena refletir sobre os aspectos da vida. Uma pessoa sábia, uma pessoa bem-aventurada, é o Salmo 1. É o sujeito que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos zombadores e escarnecedores. É alguém que tem sua vida próspera, uma vida harmoniosa, que é alguém que está ali como uma árvore plantada ao lado de ribeiros perenes. É alguém que a sua mesa está farta e que a sua sala está cheia de filhos. É alguém que de fato compreendeu as coisas boas da vida, diferente do tolo que vai fazendo tudo de modo atabalhoado. Ou seja, alguém que vive na escuridão é alguém que vai se tropeçando na vida. Tente chegar em casa, e talvez esse é um exercício que lhe seja mais fácil. Você chega em casa, sabe quando você vai dormir, está todo mundo dormindo, se você mora com mais pessoas, e aí você não quer acordar ninguém de madrugada, mas te deu sede, ou você precisa ir no banheiro. Então você sai e você consegue ir até a cozinha, porque você já meio que decorou os corredores da tua casa. Mas tente fazer isso na mesma madrugada na casa de uma outra pessoa. Você vai acordar todo mundo, porque você vai tropeçar em tudo que você puder, e aquela tentativa de não incomodar ninguém, na verdade o tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque você não conhece o ambiente. Então, a vida nos é desconhecida. O tolo é aquele que caminha de modo atabalhoado, é aquele que vai se tropeçando, é aquele que não planeja nada, é aquele que a vida vai acontecendo, de modo que o bem-aventurado, este que está em Deus, este que é sábio, ele acolhe sobre si as benesses de Deus, e pode nos fazer parecer pensar que às vezes o tolo ele está sendo punido por Deus. Nem sempre. Às vezes ele está sendo punido por sua própria tolice.
Ou seja, aquele que não caminha de modo diligente na vida, acaba acarretando para si o ônus das suas próprias escolhas. Então um tolo, às vezes, é aquele que pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E talvez Deus diria, não fui eu que fiz isso, foi sua própria tolice. Então Salomão diz, existe virtude na sabedoria. E a gente falou, opa, o livro está melhorando, é só depressão até aqui, nada tem sentido, tudo é neblina, tudo é vapor, mas lembre-se que a gente está falando de Salomão. Por quê? Porque embora ele perceba que tanto uma vida sábia quanto uma vida tola carrega consequências positivas e negativas, ele vai dizer no versículo 14, na metade do versículo, todavia, estava bom até agora, todavia, entretanto, contudo, percebi que ambos têm o mesmo destino. O tolo e o sábio. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer? Como morre o tolo? Por isso desprezei a vida. Algumas versões no original trazem odiei a vida. Uma expressão forte aqui. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. A segunda proposta de reflexão que Salomão nos traz é o destino de todos os homens. O que ele está se perguntando é qual é o benefício de ser sábio, de viver uma vida diligente, de viver uma vida que teme a Deus e o honra. Qual é o benefício de viver a maneira como eu tenho vivido e buscado, se no fim o destino de todos é exatamente o mesmo. Ele começa então a refletir sobre a morte. Ao pensar na vida, ele passa a pensar também no fim dela. Ele percebe que a sabedoria lhe serve naquele momento. Ele serve para diferentes escolhas da existência. Mas que no final, ele vai para a mesma sepultura do que um tolo que viveu de modo atabalhoado a vida inteira. E diante disso ele diz, não faz sentido. Porque no fundo, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, escravos e livres, todos os seres humanos haveriam de ir para o mesmo lugar, isto é, 7 palmos debaixo da terra. Salomão fala, não tem sentido. Tudo bem que eu não vou viver para sempre, ele tenta se perguntar, mas quem sabe o meu legado pode continuar? De repente você pode ter pensado assim também. Mas ele também percebe que isso normalmente não acontece. Qual vai ser o seu legado? Você vive por quê, para quê e pelo quê? Por que você acorda de manhã? Qual é o sentido que há na existência? Por que você trabalha no lugar que você trabalha? Porque paga suas contas? Também, mas eu acho que tem que ser mais do que isso. O que você está deixando? Aliás, alguém já disse que aquilo que nós levamos da vida é exatamente a vida que nós levamos. Aquilo que se leva da vida é a vida que se leva. Alguém já disse que caixão não tem gaveta, então fica a existência, ficam as experiências. Qual é o legado? Para alguns o legado é sua empresa, é o seu patrimônio, são seus livros, sua produção intelectual. Qual é o legado? O que você está deixando? Agora, Salomão vai dizer algo um tanto indigesto, de novo, porque pode ser que leve algum tempo, ele afirma, mas daqui a algum tempo, o seu nome e o meu nome serão lembrados pela última vez por alguém. Pode ser por um neto, um bisneto, pode ser por um parente distante, mas em algum momento o seu nome será proferido pela última vez, e ninguém mais se lembrará quem você é, do que você fez, e já não significará aquilo que você deixou. Perceba como isso nos incomoda. Perceba como Salomão, o sábio, ao pensar sobre essas coisas, ele se debruça sobre uma complexidade, sobre um dilema. O que ele está afirmando é que primeiro morre a pessoa, então morre o seu legado, daí então morre seu nome e a sua memória. É o que aconteceu em certa medida, não na sua plenitude, mas é o que aconteceu em certa medida com o próprio Salomão. Porque o seu pai, o rei Davi, foi um rei guerreiro que conquistou muitas terras e avanços para Israel. Já Salomão foi um rei de paz, que teve debaixo do seu reinado o ápice do povo de Israel. Então, quando que Israel foi mais glorioso? Debaixo de Salomão. Foi ele que teve o privilégio de construir o templo do Senhor.
Foi Davi que provisionou, mas como ele tinha mãos sujas de sangue, Deus disse, então um homem de paz teria que construir esse templo. Salomão faz isso, mas ele tem um filho que o sucede no seu reinado. E já no seu filho, ou seja, uma geração depois, ele perde 10/12 do seu reinado e do seu legado. Ou seja, existiam 12 tribos que constituíam a nação de Israel. O filho dele perde 10, logo de cara fica só com 2. O reino do sul, o reino de Judá, diferente do reino do norte, o reino de Israel. Então imagine que você, o homem mais sábio que já existiu, mais poderoso, mais rico, mais influente, que tem um domínio imenso, onde outros reis de outros lugares vêm lhe visitar, e uma geração, não são 2, 3 ou 4, uma geração depois, o camarada perde quase tudo que você fez. Salomão diz isso antes de tudo isso acontecer, porque Salomão já sabia que muitos dos nossos legados e muitos dos nossos nomes serão esquecidos. Por isso ele pensa sobre a morte. E é interessante porque uma coisa é saber que a morte faz parte da humanidade. Alguém já disse que a morte nos é comum, porém não é normal. Por que ela é comum? Porque ela acontece todo dia. Por que ela não é normal? Porque ela não é bem-vinda. Nem tudo aquilo que é comum nos é normal. Comum acontece o tempo todo, mas não deveria acontecer. Porque como o próprio Eclesiastes vai dizer no avanço do livro, Deus colocou a eternidade em nossos corações. Deus nos deu um desejo por transcendência. O homem, a mulher, a humanidade não foram feitos para morrer. Essa interrupção, essa interferência é fruto da queda. É fruto do pecado, é fruto da maldade. Então uma coisa é saber que a morte faz parte da humanidade e que tem gente que morre todo dia. Outra coisa completamente diferente é quando a morte ganha contornos de pessoalidade. É quando não é uma estatística de alguém distante, mas é quando é alguém que eu amo. Quando é um pai, uma mãe, um irmão, um filho ou uma filha. Aí a morte que nos é distante bate à nossa porta e nos deixa desolados. Se a única certeza da vida é a morte, afinal 10 em 10 seres humanos morrem, sempre foi assim, sempre vai ser. Se essa é a única certeza da experiência humana, por que a gente se choca quando alguém adoece? Por que nós nos chocamos diante de um acidente? Por que nós nos chocamos diante de uma tragédia? Porque, repito, porque a morte não é bem-vinda. A morte é comum, mas a morte não é normal. Uma coisa é saber que pessoas morrem, outra coisa completamente diferente é afirmar que um dia, daqui 10, 20, 30 anos ou amanhã, eu morrerei. Isso muda tudo. Sabe aquela experiência de alguém que adoece e que é internado, e que passa por um processo de recuperação, e é desenganado pelos médicos, e milagrosamente começa a reagir, e começa a melhorar, e sai do tubo, e sai do coma, e sai da UTI, e sai do quarto de hospital, e volta para casa. Sabe o que é conversar com alguém assim? Conversar com alguém assim, que viu a morte de perto, é conversar com alguém que ressignificou a existência, a não ser que seja muito tolo. Porque é quando você lida com a face tenebrosa da morte que você entende a vida, que você percebe que você é frágil, que você percebe que você é pó, que você se lembra que você é mortal. Talvez seja exatamente por isso, por ter um olhar muito cru da vida, que parece que vai do berço ao túmulo e que todos vão para o mesmo destino. Parece que é por isso que no versículo 17 Salomão afirma: por isso eu desprezei a vida. Porque se a vida é só isso, se a vida é só o que pode pegar, se a vida é só materialidade, a vida não faz sentido mesmo. Porque afinal de contas, mesmo com todos os problemas, mazelas e complexidades do mundo, assumamos a verdade: a gente quer viver. Nós gostamos de viver, nós queremos nos sentir vivos, de modo que inclusive aquele que no ápice de uma abstração e de uma alienação, possivelmente de uma patologia, de um adoecimento psicológico, entra em um ambiente de cogitar tirar a sua própria vida, ou mesmo a tira. Essa pessoa, alguns especialistas vão dizer, não é uma pessoa que quer morrer, é exatamente o contrário. Ela quer tanto viver, mas tanto viver, que ela dá um grito. Ela diz: eu queria viver, mas não consigo, portanto desisto.
Aquele que tira a sua vida não quer morrer. Aquele que tira a sua vida sucumbe com a sua limitação de não conseguir viver e viver plenamente. Interessante, conta-se a história de que no Império Romano, quando um general voltava de uma grande batalha, vitoriosamente, uma batalha daquelas assim, retumbantes, heróicas, ele rumava até Roma, e ele deixava os seus exércitos em um campo fora da cidade. Campo esse que normalmente era chamado de Campo de Marte. Por quê? Porque Marte era o deus da guerra na mitologia romana. Então ele deixava ali os exércitos no Campo de Marte. Ele subia em uma biga. Sabe a biga? Aquela coisa que a gente já viu em filme. Aquele carrinho puxado por cavalos. E ao subir na biga, ele atravessava toda a cidade de Roma, rumo ao Senado, onde ali ele receberia a maior honraria que um cidadão romano poderia receber. Diante do Senado, ele receberia uma bandeja de prata com palmeiras. Você sabe qual é a outra expressão que a gente usa para bandeja num português mais arcaico? Salva, uma salva de palmas. Era isso que ele receberia, daí que vem a expressão que depois a gente acabou chamando de aplausos. Lembra do domingo de Ramos? Onde Jesus, um domingo antes da Páscoa, ele é recebido ali com ramos, com folhas, e é dito: Hosana a Deus nas alturas, Hosana àquele que vem. Então, é uma atitude de alguém que vem humildemente em um jumentinho, não em um cavalo branco e nem em uma biga, porque Jesus Cristo não é um rei do jeito desse mundo, mas ele vem e ele é ovacionado pelas multidões que lançam ali aquelas plantas e aqueles ramos para recebê-lo. A lógica e a tradição é essa, mas havia algo interessante. Porque aquele general, imagina como você se sentiria diante daquilo. Poderoso, triunfante, heróico, retumbante, que recebe a maior honraria que um cidadão e um general romano poderiam receber. Mas por lei, deveria existir do seu lado um escravo, caminhando a pé ao lado da sua biga, e que a cada distância de 500 jardas, você tinha que parar a biga, ele vinha no seu ouvido e sussurrava: lembra-te que és mortal. Eu acho sensacional isso. Lembra-te que és mortal. No ápice de uma possível vaidade, no ápice da vitória, diante de clamores, diante de exultações, diante da salva de palmas, da bandeja de prata com palmeiras, diante do Senado romano, diante de todo um exército que o honrava como o grande general, alguém precisava lembrar que ele tinha vindo do pó, e ao pó ele voltaria. Eu penso que isso nos seria muito benéfico. Eu não sei se é verdade, mas é contado que o pastor Billy Graham, não sei se você já ouviu essa história, tinha um sujeito que fazia parte da equipe dele, que semanalmente no escritório tinha uma função. A primeira função do dia era olhar para o Billy Graham, talvez o maior evangelista do último século e certamente um dos maiores evangelistas de todos os tempos. A primeira coisa que esse homem dizia para o Billy Graham é: lembra-te que és mortal. A Aline acabou de dizer que no meu caso é a Aline, é verdade, ela sempre me lembra que eu sou pó, às vezes ela me lembra que eu sou bastante pó, às vezes ela faz esse trabalho com uma primazia que eu não conheço mais ninguém que poderia fazê-lo. Deus sabe o que faz. Falando sobre isso, o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, no seu livro Qual é a Tua Obra, ele diz o seguinte: o que é um ser humano? Quem somos nós? Quem sou eu para dizer assim, sabe com quem está falando? Já ouviu essa expressão? Já ouviu gente que se endereça assim a outros? Eu me lembro de uma história que eu ouvia na minha infância, uma piada, ou talvez é uma lenda urbana, de um menino que tinha um tempo ali para fazer a prova, e o professor falou: olha, às 10 horas da manhã eu estou recolhendo todas as provas, quem não entregou vai tomar 0. E aí tá ali, falta meia hora, falta 20 minutos, falta 5 minutos, dá o horário, o professor vai se levantar, acabou, aí o menino fala: professor, eu não entreguei minha prova. Ele falou: não, já deu o horário, você vai receber 0. Ele corre até o professor, ele pega a prova, ele enfia no meio de todas as outras provas, ele embola e ele fala: você sabe com quem você está falando, professor? O professor falou assim: eu não sei. Por quê? Ele falou: então me acha aí no meio. Então, quer dizer, às vezes a gente usa essas nomenclaturas, mas num outro contexto, nós podemos usar esse tipo de
Você sabe quem eu sou? Você sabe qual é meu sobrenome? Você sabe quem é meu pai? Você sabe qual é a extensão do meu patrimônio? O Cortella diz: quem sou eu para achar que posso fazer o que eu quiser nos negócios e na política? Quem sou eu para achar que posso praticar a corrupção, o desvio, a quebra da ética? Quem sou eu para achar que sou mais e os outros menos? Ele continua: existem pessoas que apequenam a vida, apequenam com preconceito, apequenam com arrogância, apequenam com a venda da própria alma. O que você responde quando alguém pergunta, você sabe com quem está falando? Qual seria a resposta possível? Poderíamos responder o que é um ser humano? Há várias respostas. Uma delas, a clássica, de Aristóteles, do século IV a.C., o homem é um animal racional. Ou Pascal, do século XVI, que disse: o homem é um caniço pensante, ou seja, uma coisa frágil e volúvel pensante. Ou a definição de que mais gosto, diz ele, e eu particularmente também me agrado, que é de Fernando Pessoa, que diz que o homem nada mais é do que um cadáver adiado. Me parece que é isso que Salomão está dizendo. Todos nós, na crueza da vida, somos cadáveres adiados. Uma putrefação adiada. Nossos corpos entrarão em decomposição, seremos levados à sepultura. E diante da finitude da vida, Salomão passa a pensar na morte e passa a pensar na existência e qual é o sentido da vida. O que Salomão parece estar tentando dizer a mim e a você é: lembra-te que és mortal. Porque lembrar que a vida tem um fim nos faz ressignificar a existência. Eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar de pandemia, de Covid, de máscara. Eu não aguento nem ver vocês mais de máscara. Eu não vejo a hora. Já está se falando aqui na cidade de talvez daqui a pouco tirar a máscara. Aí quando fala disso, tem gente que fala: pelo amor de Deus, vai estourar de Covid de novo. E tem outros que falam: eu não aguento mais máscara mesmo, tem que tirar. Eu não sei se você é do time máscara ou do time sem máscara. O ponto é que eu gostaria muito de ver sorrisos. Eu gostaria de ver seu rosto inteiro, não só os seus olhos. Eu estou vendo isso há 2 anos. Mas eu creio que a pandemia, embora a gente já não aguente mais falar disso, ela foi trágica, certamente, não foi desejada, não é bem-vinda, mas ela foi uma excelente oportunidade. Me parece que abriu-se diante de nós uma janela de oportunidade que também me parece que está se fechando rapidamente. Sem que nós percebamos os privilégios pedagógicos que nós temos ao lidar com algo que deflagrou a grande doença e a grande pandemia dos últimos 100 anos. Isso não é pouca coisa. Se encarada com sabedoria, ela pode nos ser fonte de aprendizado, porque ela deflagrou, muito dos nossos medos e das nossas fragilidades. Quem sabe até dos nossos ídolos. Inclusive, ela nos mostrou muitas coisas acerca da nossa própria experiência cristã, tanto individual quanto comunitária. Como não lembrar daqueles momentos onde nós não podíamos nos reunir? E como não lembrar do fato de que alguns de vocês, e graças a Deus vocês estão aqui, assim como vários irmãos estavam aqui no primeiro culto, vários de vocês diziam: pastor, tem que abrir, tem que voltar, tem que acabar o online, a gente quer ir para a igreja, a gente quer se reunir. E curiosamente, existiram aqueles que falaram de modo afetivo, de modo legítimo, mas curiosamente aqueles que diziam-se desesperados e falavam: pastor, não dá para cultuar online, não dá para ficar em casa, eu não vejo a hora, então eu nem assisto, viu, pastor? Eu não assisto lá em casa, mas quando abrir a igreja eu estou lá. É justamente os que não vieram. Curiosamente, aquilo que nos feria, que era a falta do toque, falta da comunhão, falta do olho no olho, é agora, 2 anos depois praticamente, aquilo que denuncia a nossa acomodação e apatia espiritual. De modo que talvez nós possamos olhar numa cidade como a nossa, onde o deslocamento é fácil, e dizer: hoje eu vou ficar em casa, amanhã eu assisto a gravação. Não é mera transmissão de conteúdo, é vida, é partilha. Então deflagra muitas coisas. Por exemplo, eu me lembro que nós nos movemos enquanto sociedade quando a morte bateu na nossa porta. Nós nos solidarizamos, nós doamos, nós nos envolvemos, nós fizemos lives solidárias, nós doamos
toneladas de alimento, mas eu confesso que eu tenho pensado algumas coisas, eu tenho me perguntado algumas coisas. Porque agora, por exemplo, diante dessa situação da Ucrânia, diante de uma guerra que fez com que mais de 1,5 milhão de pessoas deixassem sua pátria, mais de 1,5 milhão de refugiados, crianças sendo mortas, hospitais sendo bombardeados, a pergunta que eu me faço é: o quanto dessa barbárie de fato nos afeta? O quanto disso tudo nos move nas entranhas? Ou será que são apenas estatísticas referentes a um problema que não é nosso? Eu me pergunto coisas como, por exemplo, o que é que mais te tira o sono? O preço da gasolina a R$8 ou saber que hoje crianças vão dormir sem o pai e sem a mãe porque foram assassinados? O que te tira o sono? O que nos move? O que nos incomoda? Será que é porque agora a morte nos é uma realidade distante e que o problema está do outro lado do mundo, isso de repente não mexe tanto conosco? E eu estou usando a guerra não para falar da guerra, eu estou usando da guerra para falar do nosso coração. Será que perceba, eu estou fazendo bastante perguntas, o que significa que eu não sou tão bom em dar respostas, mas eu sou bom em fazer perguntas. Quando nós doamos recursos para a compra de leitos, respiradores, jalecos e máscaras, será que nós estávamos de fato sendo generosos e auxiliando aqueles que precisavam? Ou será que a gente só estava se protegendo porque quem sabe nós precisaríamos da mesma coisa? Será que a nossa revolta com a Santa Casa ter 10 leitos ao invés de 25 leitos é porque nós estávamos pensando naqueles mais vulneráveis e mais pobres que poderiam precisar de leitos e portanto nós ajudamos financeiramente, como eu sei que vários de vocês ajudaram? Ou será que no fundo a gente estava pensando em nós mesmos, portanto um egoísmo travestido de solidariedade? Eu não sei. Ou como alguém já disse, só sei que nada sei. Ou como outra pessoa já disse, só sei que de tudo não sei, mas de muita coisa eu desconfio. Então eu não tenho a resposta, mas eu tenho algumas desconfianças. Eu tenho algumas suspeitas e eu acho que você pode imaginar quais elas são. Será que nós já nos esquecemos tão rapidamente dessa realidade que Salomão está tentando esfregar na nossa cara? Que nós somos mortais. Salomão parece observar a vida e se perguntar, será que a vida é só isso? Será que é apenas uma jornada do berço ao túmulo? Porque se a vida é só isso, a nossa fé é em vão. Aliás, Paulo também falou sobre isso. Se a vida é só materialidade, a nossa fé não tem sentido. Se a vida é só isso, nem Deus existe. E se Deus não existe, tudo é válido. Se a eternidade é um mito, nada faz sentido. Os ateus estão certos. Os antigos filósofos gregos de uma corrente mais humanista materialista estavam certos. Por quê? Porque como referenda lá o apóstolo Paulo, não endossando, mas comentando seria a melhor expressão, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então vamos ter prazer no corpo, porque a alma assim não é nada, a gente vai tudo para o túmulo mesmo. Só que o que nós temos que ter em mente é que por mais sábio que fosse, Salomão possuía apenas uma revelação limitada. Ele não viu o que eu e você vimos. Ele poderia imaginar, talvez, que um dia Deus interferiria na história. Ele poderia sonhar com a possibilidade de um Messias, mas como muitos hebreus, a realidade da ressurreição era uma realidade muito distante para eles. Lembra que quando Paulo, diante de um dilema, ele estava entre os fariseus e os saduceus, e ele sabia que metade cria na ressurreição, metade não cria. Ele falou, eu estou sendo perseguido porque eu creio na ressurreição. Ele se livrou porque os caras começaram a brigar entre eles. Porque tinha judeu que não cria na ressurreição do corpo. Cria na eternidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. São duas realidades distintas. A morte não é algo desejado. A morte é o único inimigo a ser vencido. Salomão sabia, portanto, que desde Gênesis 3, todo ser humano passaria pela morte. E isso não parece fazer sentido para ele. E não fazia sentido porque Salomão precisava de uma revelação maior. Uma vida que superasse a sepultura. Talvez você conheça uma série de livros que se tornaram também alguns filmes, intitulado As Crônicas de Nárnia, de um autor cristão, C.S. Lewis, uma das mentes mais célebres da história, da cultura moderna e do cristianismo.
E no seu livro mais famoso, que foi também o primeiro filme feito por Hollywood, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós somos apresentados a um outro reino. Uma outra dinâmica de vida, um outro lugar, onde aqueles sujeitos, aqueles humanos, que curiosamente são chamados de filhos de Adão, eles passam e são transportados a partir de um guarda-roupa para esse outro lugar. E quando eles chegam em Nárnia, eles percebem que esse reino passa por um longo inverno. Um longo inverno. Mas há rumores ali. Um dos rumores é que Nárnia nem sempre foi assim. É que algo aconteceu e se tornou. Antes Nárnia tinha pastos verdejantes. Antes Nárnia tinha árvores frondosas. Antes aquilo que parecia uma fina camada de gelo, na verdade eram belos lagos. E também havia um outro rumor sobre um leão chamado Aslan, que é uma referência ao próprio Cristo. E o que se dizia em Nárnia, como uma esperança quase que já esquecida, é que quando Aslan viesse, ele destronaria a feiticeira branca, que era quem governava Nárnia naquela época, e enfim, efetivamente traria a restauração a esse reino. Interessante que no meio da história existia um jovem chamado Edmundo. Edmundo, filho de Adão. E Edmundo ele é seduzido pela feiticeira branca e, encurtando a história, ele comete traição. Mas existe um problema, porque havia uma lei em Nárnia, escrita e cravada na pedra, afirmando que todo traidor teria que morrer. O destino de Edmundo era incontestável. E adivinha só quem aparece? Aslan aparece. A esperança é retomada no coração dos verdadeiros narnianos. E agora Aslan, aquele que viria e destruiria todos os seus inimigos e destronaria a feiticeira branca e traria restauração a Nárnia. Quando Aslan aparece, aquele leão forte, imponente, ele vem. E ao invés de acabar com todos os problemas, ao invés de com seu rugido amedrontar a feiticeira, eles têm uma longa conversa. E o leão, ao invés de vir como ser vitorioso, se coloca como alguém que se entrega em sacrifício no lugar de Edmundo, filho de Adão, aquele que havia cometido a traição e, portanto, segundo a lei de Nárnia, merecia a morte. Se você viu a cena no filme, é inacreditável, porque ele vem e todos ali estão ao seu redor, e tiram sua barba, e o humilham, e o amarram, e então finalmente o sacrificam. Aslan morre. Ninguém entende. Parece que a esperança se dissipou na terra de Nárnia. Mas sabe o que acontece na sequência? Aslan ressuscita. Ele volta à vida. Aquela pedra que havia se rachado, novamente volta a ser integral. E ao ressuscitar ele afirma o seguinte: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas ela não sabe que existe outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai para além da aurora do tempo, mas se ela tivesse sido capaz de penetrar antes da escuridão e da aurora do tempo, se ela existisse antes de tudo, é o que ele está dizendo, ela teria aprendido diferente. Ela saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar do traidor, a mesa racharia, e preste atenção na beleza dessa expressão, a mesa racharia e a própria morte começaria a andar para trás. O que a feiticeira não sabia é que existia alguém que poderia desfazer a obra da morte. Qual é o único jeito de nos livrarmos da angústia da morte? Qual é o único jeito de nos livrarmos das garras da morte para sempre? Não é o único jeito de não morrer. É o único jeito de não ser preso à morte. A única chance, a nossa única chance, é existir alguém que existe antes da morte vir ao mundo, e este alguém se oferecer no lugar daqueles que merecem a morte. É o leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo. É o leão que se faz de cordeiro, que não destrói os seus inimigos inicialmente, mas se entrega como sacrifício, porque como ovelha muda, levada pelos seus tosquiadores, o nosso Senhor Jesus Cristo também não abriu a sua boca, apenas se entregou. O que isso nos diz? Que agora nós não precisamos mais viver uma vida sem sentido, assim como nós não precisamos mais ter medo da morte.
Pastor Chuck Smith, pastor fundador da Calvary, ele dizia que todo aquele que nasce uma vez, morre duas. E todo aquele que nasce duas vezes, morre apenas uma. O que ele está dizendo? Que todos nós nascemos fisicamente, nós nascemos na carne. E se esse é o nosso único tipo de nascimento, nós morreremos fisicamente e espiritualmente eternamente. Mas se nós nascemos na carne e no espírito, se nós nascemos de novo em Jesus, nós experimentaremos apenas a morte física. E fechar os olhos desse lado é abrir os olhos do outro lado da eternidade. Porque a palavra vai dizer que estar ausente do corpo é estar presente com Cristo. Quando a morte nos tomar, e ela virá, quando a morte nos pegar e pensar que ela pode nos segurar na sepultura para sempre, Deus grita para a morte dizendo: largue-o e largue-a, porque agora o poder que opera não é mais o poder da morte, é o poder da ressurreição. É isso que o Evangelho nos diz, porque 1 Coríntios 15, 19 e 20 diz o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Você quer saber quem é digno de pena? Quem vive apenas por aquilo que se pode pegar. Quem vive apenas pela materialidade da vida. Mas, ele diz, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, sendo o primeiro, sendo o primogênito daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, o Cristo. E ele termina o capítulo dizendo, lá nos versículos 55 a 58, trazendo um hino antigo da igreja primitiva. Ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, ou seja, aquilo que estava cravado na pedra. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sabendo disso tudo, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que é que Salomão não sabia e nós sabemos hoje, é que o autor da vida invadiu a história para nos conceder vida eterna. E isso muda todas as coisas. Agora a nossa vida tem sentido, agora a nossa vida tem propósito, porque nossa vida tem origem, nossa vida tem destino. Interessante que a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida, e vida, numa versão mais antiga, aí quem está acostumado, vida em abundância, vida abundante. Ou seja, a vida eterna é uma vida plena, é muito mais do que uma vida sem fim. Não é que a gente vai viver para sempre miseravelmente. Isso seria uma vida medíocre infinita, uma vida medíocre ilimitada. Deus não nos promete vida infinita ou limitada, Ele nos promete vida plena. E sabe de uma coisa? Essa vida é plena. Essa vida eterna, ela não acontece apenas depois da sepultura, porque a eternidade invadiu a história. Você pode viver a vida do reino hoje. Você pode viver a bondade de Deus hoje. Você pode saber que você foi perdoado hoje. Você pode abandonar suas dores e seus traumas hoje. Você pode ressignificar a sua existência hoje, porque Deus não nos chamou à mediocridade. Deus nos chamou a uma vida plena hoje. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, meus irmãos. Nós sabemos aquilo que Salomão não sabia. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. A nossa esperança é para a vida eterna. É para todo sempre. E por isso, a nossa vida tem sentido. Amém? Vamos orar.